Reis 19. Aleluia. 1 Reis 19. Aleluia. Glória a Deus. Olha lá, a vocação de Eliseu. Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de boi diante dele. Ele estava com a doedécima. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou ele os bois, correu após Elias e disse: deixai de beijar o pai e a minha mãe, então te seguirei. Elias respondeu-lhe: vai e volta, pois já sabes o que te escondi. Voltou Eliseu e seguia Elias, tomou a junta de boi e os imolou, os sacrificou, cozinhou, cortou, e com os aparelhos dos bois cozinhou as carnes e as deu ao povo e comeram, ou seja, então se expôs e seguiu Elias e o servia. Glória a Deus. Podemos sentar. Graças te damos, Senhor. Graças te damos, Senhor. Aleluia. Hoje é muito um jovem, né, irmão? Maravilha, aleluia. Vamos falar sobre o chamado. O chamado. Pessoas que têm chamado por Deus. Pessoas que vêm lá na lona. Pessoas que não tinham princípio de vida. Pessoas que não tinham uma vida digna. Até mesmo uma vida desprezível. Uma vida sem, no linguajar claro, sem objetivo. Pessoas que estavam jogadas na tragédia. Pessoas que estavam ao meu prazer inimigo. E agora está afundado, está transformado pela graça do Senhor. Irmãos, quando nós vemos essa palavra aqui, nós vemos sobre o chamado de Eliseu. Um homem, quando nós vemos aqui no texto, quando o profeta Elias passa para chamar Eliseu, Eliseu estava arradando terra com os bois. Ele estava ocupado arradando terra com os animais. Eu imagino que ele nunca imaginaria Eliseu ser chamado para ser profeta, mas há muito tempo Deus já tinha falado para ele, que Eliseu seria o profeta do Senhor. E Deus separou 3 personagens, Eliseu e mais 2 homens, outro para ser Israel. Então, irmãos, quando Deus chama Eliseu, ele estava ocupado arradando trigo. Ele estava aqui meditando também, de acordo com essa palavra, no capítulo 23 do livro do Êxodo, versículo 11. Quando Josué era apenas um jovem, para ter um livro de Êxodo, no capítulo 23, e o versículo de número 11. Quando Deus chama a Josué para que ele ali servisse ao seu senhor chamado Moisés. E eu também observo uma coisa que nesse texto, capítulo 23, do livro do Êxodo, versículo 11, falando para Moisés face a face, como qualquer homem para o seu amigo. Então voltaram Moisés para o arraial. Porém o povo de Josué, seu servidor, filho de Nun, não se apartava da tenda. 2 textos comparados. Josué com Eliseu. Eliseu, Josué no passado também de um ajudante, de um auxiliar. Eu vou usar aqui uma comparação, aqui uma ilustração. Tem um pastor Azarino, e tem um governo que auxilia muito bem, aleluia. Eu sempre tenho uma expressão comigo mesmo. Todo obreiro, todo membro, ele pode não ter cargos na obra de cargos ministeriais, mas se ele é membro, seja homem ou mulher, mas ele é um membro dedicado, um membro responsável, o que pode ser amanhã, ele pode ser amanhã um bom pastor, ele pode ser amanhã um bom diácono, ele pode ser amanhã, ela pode ser amanhã uma boa comida, ela pode ser amanhã uma boa cidade, ela pode ser amanhã uma boa diabo, aleluia, porque sim, a filosofia, tudo que começa bem termina bem, mas eu falei, tudo que começa mal termina mal também, aleluia. Irmão, José aqui no texto, comparando com José com Eliseu, José no passado do sucesso, nós ajudamos de auxiliar. Moisés estava na tenda, ele estava junto com Moisés. Moisés e Maria, ele estava do lado de Moisés, aleluia. Mas tem um detalhe, quando nós olhamos na Bíblia, no capítulo 1 do livro de Josué, a Bíblia diz que Deus fala assim, olha,